Olá, minasan! Eu sou a Paloma Sensei do Centro de Língua Japonesa e também da Escola Modelo de Língua Japonesa e eu vim aqui no meu primeiro vídeo falar com vocês sobre os aisatsus, o que eles significam dentro da língua japonesa, a sua importância, e eu vou começar com o meu primeiro exemplo de aisatsu nesse vídeo. Aisatsu, se a gente fosse traduzir de uma maneira mais geral, seria considerado como se fossem os cumprimentos. Podem ser os cumprimentos que nós fazemos para as pessoas no dia a dia, então quando você encontra com alguém você precisa cumprimentá-la, e os aisatsus também podem ser considerados aquelas palavras que nós dizemos antes de algumas atividades rotineiras que são próprias da cultura japonesa. Então, se a gente precisa entender o que são os aisatsus, de onde eles surgiram, por que eles existem, a gente precisa ir atrás um pouquinho da história do aisatsu, que está um tempo bem longe lá atrás. Mais ou menos no período de 1100 e alguma coisa, mais conhecido como período Kamakura, vai aparecer aqui do ladinho o que é esse período Kamakura. Existiam ali no Japão os samurais, e os samurais eles tinham como se fossem cadernetas de bom comportamento. Essas cadernetas de bom comportamento tinham ali as primeiras palavras que dariam origem ao que conhecemos hoje como os aisatsus. Eram elas os kotoba kake. Kotoba pode ser traduzido como palavra. Já kake é uma palavra que tem muitas traduções. Entre elas, as traduções mais comuns seriam como pendurar alguma coisa ou até mesmo cobrir alguma coisa. Então, se a gente fosse parar para olhar como que seria ali a tradução básica de kotoba kake, seria como se a gente estivesse encontrando com uma pessoa e cobrindo ela ali com palavras que poderiam ser traduzidas como uma maneira polida e educada de tratá-las. Com o surgimento do kotoba kake, as pessoas então passaram a tentar serem gentis umas com as outras, principalmente em períodos do dia que elas estivessem encontrando com essas pessoas pela primeira vez. E foi a partir daí que surgiu o nosso primeiro exemplo. Quando as pessoas se encontravam, principalmente no período da manhã, durante esse período Kamakura, elas estavam andando pela rua felizes e tranquilas, até que de repente passava por alguém e elas falavam: Ohayaku kara gokurou-sama de gozaimasu. Isso quer dizer, numa tradução bem simples e rápida, que essa pessoa estaria olhando para outra e dizendo: nossa, é tão cedo e você já está aí se esforçando. Então, Ohayaku kara gokurou-sama de gozaimasu foi um tipo de cumprimento usado pelos japoneses durante um longo período de tempo. E dentro dessa frase, a gente pode pegar principalmente a parte que eles falam Ohayaku kara, que numa tradução mais simples seria é tão cedo e. Depois dessa frase, eles começaram a usar qualquer tipo de cumprimento que eles poderiam envolver ali naquele processo de estar encontrando com alguém pela primeira vez. E essa parte da frase especificamente, ela foi se transformando até que alguns anos depois, mais ou menos na época Edo, que começou mais ou menos em 1300 e foi terminar em 1868, vou colocar aqui. Nesse período, as pessoas começaram então a transformar vários tipos de cumprimentos mais comuns, até que chegaram então aos aisatsu. E o aisatsu que surgiu desse Ohayaku kara gokurou-sama de gozaimasu foi o Ohayou gozaimasu. Ohayou gozaimasu, hoje utilizado na língua japonesa como o bom dia, então pode ser decifrado principalmente com foco nessa palavra que foi transformada, de Ohayaku kara, que passou para Ohayou. Se a gente pega o Ohayou para analisar, a gente vai ver que tem um kanji muito importante ali dentro dele, que é o kanji de Hayai. O kanji de Hayai significa cedo. Logo, é como se eu estivesse virando para alguém de uma maneira bem tradução livre ao estilo Paloma Sensei, não quer dizer que está certo. É como se alguém estivesse encontrando com outra pessoa e dizendo: nossa, tá tão cedo, né? E dentro dessa expressão que eles fizeram ali a partir do período Edo, é que eles começaram a utilizar o aisatsu para bom dia. Então, no fundo, é como se as pessoas estivessem dizendo: nossa, é tão cedo, estou te vendo pela primeira vez e espero que você tenha um bom dia. Tudo isso dentro de uma única expressãozinha. Já o gozaimasu, que está ali sobrando um pouco nesse processo, se a gente fosse traduzir ele bem rapidinho, ele significaria uma coisa bem parecida com existe, ou há, ou tem. É uma forma polida de você fazer o cumprimento. Por isso que vocês vão ver em alguns episódios de anime as pessoas chegando e gritando Ohayou! E outras pessoas chegando e falando
Ohayou gozaimasu, que é basicamente essa diferença entre o coloquial e o polido. Certo, minasan? Se vocês gostaram desse conteúdo, se vocês querem alguma coisa parecida com isso, eu gostaria que vocês, por favor, comentassem nesse vídeo, se você está vendo ele em qualquer uma das plataformas que eu vou postar esse vídeo. Se vocês querem saber um pouquinho mais sobre as aulas de japonês, vocês podem seguir as redes sociais do Centro de Língua Japonesa. Vocês podem seguir também, não só a mim, mas também o Tsuyoshi Sensei, que acaba postando alguns conteúdos mais avançados ali da língua japonesa. Se vocês tiverem dúvidas, podem mandar pra gente. Se tem algum assunto que você gostaria de ver num vídeo, também me fala. E se você tem alguma crítica, também pode me mandar, só não seja muito maldoso comigo, tá bom? Hai minasan, então por hoje é só isso. Mata né, bye bye!